em 68, a criação dos serviços psicotécnicos já nos departamentos estaduais de trânsito. Então, quer dizer, nos DETRANS, a partir de 68, já existiam aí os serviços de psicotécnica. Em 71, foram criados, então, o Conselho Federal de Psicologia, né, porque precisávamos de um sistema para legislar o trabalho dos psicólogos, não só na área da avaliação, né, e na área do trânsito, mas em todas as áreas, e também o CRPs, quer dizer, foi criado em 71 o sistema. Em 74, fundação da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né, a qual a gente tem ali uma parceria, tem uma participação da psicologia ainda até hoje. Né. E em 76, luta do CRP 06, São Paulo, né, aqui à época nós ainda fazíamos parte do 06, não vou dizer que nosso presidente já estava aqui nesta época, né? Ele que foi, inclusive, delegado do 06. É bom conselheiro do 06, representando aqui a época ainda, Mato Grosso. Né? 76, Mato Grosso, estávamos na transição ali para Mato Grosso do Sul. Por isso que é bom a gente, né, conviver com essas pessoas que fazem aí a história da psicologia. É um prazer, viu, Afonso? O tanto de gente que eu encontro que fala assim, pô, Carlos Afonso, um psicólogo nosso, né, antigo. As meninas, eu não vou dizer a idade de ninguém, né? Fatê, Albertina, né, a Solange, o pessoal, Sônia Grubitz, né, o pessoal aí que já está aí na área faz um bom tempo. Né? Então, em 76, houve um projeto de lei que visava extinguir o exame psicotécnico. E aí o pessoal do 06, inclusive os nossos aqui junto com o Conselho Federal, fizeram a intervenção defendendo a prática. Né? Em 1980, na 10ª reunião anual de psicologia de Ribeirão Preto, né, lá na USP de Ribeirão a gente tinha um pessoal que trabalhava bem nessa parte, que era onde tinha o professor Renier, hoje tem lá o professor Zé Aparecido, que ainda trabalha com isso. Né? Pensávamos no quê? Falta de legislação, ou seja, quais eram os parâmetros para a atuação na psicologia do trânsito, não tinha nada específico disso dentro do Conselho de Psicologia, né, do que a gente fazia ou não. A presença dos leigos ainda, então, quer dizer, pessoas que, né, como veio ali com aquele movimento da engenharia, ainda estava meio, né, complicado essa história de ser, dos psicólogos, essa consolidação. Né? O valor baixo dos exames, a falta dos critérios uniformes, a ausência de orientação e supervisão, né, as corrupções, que aí tinha um pessoal muito que falava assim, mas lá compra carteira, vende carteira, aquela história toda que a gente sabe que antes tinha. Né? O pessoal, inclusive, eu fui criado no interior de São Paulo, o pessoal falava muito mal, né, dos estados, inclusive do nosso. Né? Daqui falava assim, você tirou essa carteira em Mato Grosso, você tirou essa carteira lá no Goiás, né, lá no... Onde você tirou isso aí? Porque quer dizer, você chega lá e compra a carteira. Né? A maldade que o pessoal fazia, lógico. Mas e aí a gente vê que essas discussões já eram feitas em 80. Em 81, né, o CFP criou uma comissão para justamente oferecer propostas para o Conselho Nacional de Trânsito sobre os exames. Ou seja, como eles constataram nessa reunião lá em Ribeirão Preto e tiraram, né, um documento, como nós vamos tirar desse seminário aqui hoje, ou seja, para fazer a coisa caminhar, né, então em 80 eles falaram, olha, a gente não tem a regulamentação e tal, seria interessante os psicólogos trabalharem isso e dizerem ao CONTRAN o que a gente precisa, como é que a gente trabalha, parâmetros, normas, né, e participaram disso lá o Efraim Bocalandro, o saudoso professor Renier Rosestraten e também o Della Coleta. Né, e nesse ano, para vocês verem como é que a gente já tem aí uma ligação com o sistema conselhos, né, e a gente vem resgatando a psicologia do trânsito dentro do sistema ao longo dos anos, com esses batalhadores aí. O professor Fabiano faz parte disso, Gislene, André Nascimento, Renier, a Solange, Ricardo Moretson, né, o Rogério, tantas pessoas que trabalham já há muito tempo nisso aí. Né. Em 81, foi publicada a primeira revista Ciência e Profissão do Conselho Federal de Psicologia. E nela, o primeiro artigo constante nessa revista era justamente artigo O que é a Psicologia do Trânsito, né, do professor Renier. Então, quer dizer, na primeira revista do Federal já estávamos nós lá. Né? Então, em 80, nós tínhamos já 119 milhões de habitantes, né, e aí começaram mais
frequentemente, os congressos e os encontros, ou seja, onde a gente começou realmente a unir, a fazer a discussão, ver as diferenças regionais, como é que isso estava acontecendo no Brasil, quais eram os caminhos, né? A criação da Associação Paulista de Psicologia do Trânsito, também nos anos 80, elaboração do Programa Nacional de Educação para o Trânsito no 3º grau, né, no ensino superior, que eles pensavam naquela época. E, em 88, tivemos a Constituição da República Federativa do Brasil, e lá no artigo 23 a gente fala né, do transporte, etc., tudo isso que está previsto onde a gente trabalha. E tivemos o primeiro livro de psicologia do trânsito também, livro do professor Renier Rosestraten, né, o nosso querido Azulzinho, que o pessoal, né, particularmente, carinhosamente chama de Azulzinho, que trouxe aí as informações sobre a psicogênese do comportamento, e que é um livro que é referência para nós hoje, ainda aqui no Brasil, em alguns países, né, da América Latina, um livro extremamente importante para nós. Nos anos 90, nós já tínhamos 156,7 milhões de habitantes, 75% da nossa população vivendo nas cidades, quer dizer, a gente já tinha aí totalmente a inversão daquilo que a gente viveu nos anos 60, né? Taxa de aumento crescente na frota de veículos cadastrados, e aí a gente começou com essa urbanização cada vez mais o consumo, né? E vale a gente lembrar que a partir de 1993 nós começamos a ter no país o famoso carro popular, né? Que não era tão popular assim, que à época custava 7 mil, né? Não era tão... O Itamar mandou voltar o Fusca, né? Quem tem mais idade assim como eu lembra disso, né? Ou seja, voltou o Fusca, começou o Gol 1000, Celta, né? Aqueles carros que não vinha protetor de cárter, não vinha espelho, não vinha um monte de coisa, quer dizer, começou a se questionar a segurança, enfim, a gente começou a ter o crescimento para baixar os veículos e com certeza cresceu muito. E isso a gente vê refletido hoje, né? Se vocês andarem pelas nossas cidades, aí vocês vão ver que dificilmente a gente vê carros aí para trás de 95, 96, a nossa frota está muito nova pelo momento econômico que a gente vive no país, desde o Plano Real em 94, né, pela facilidade do financiamento do veículo e pela própria proteção que as pessoas passaram a adotar, né? Então, se a gente não tem um sistema de transporte público de qualidade, você se protege dele comprando o seu veículo. Assim como se a saúde pública não te atende, você faz um plano de saúde, né? Se a educação pública não te atende, você coloca o seu filho no colégio particular. Então, quer dizer, o desenvolvimento econômico nosso foi sendo utilizado nesse sentido, né? Então, nós tínhamos aí nos anos 90 uma malha rodoviária já de 1.400.000 quilômetros de estradas, mas só 9% asfaltadas, né? Tivemos também a criação da Associação Nacional de Psicologia do Trânsito, que teve uma importância fundamental nos anos 90, principalmente quando foi promulgado o novo código, que o pessoal tentou tirar a avaliação psicológica do trânsito de novo, né? Então, nos anos 90, nós tivemos aí a psicologia do trânsito, né, nas universidades, surgimento dos cursos de especialização, de estudo nessa área, né, os primeiros trabalhos de mestrado e de doutorado especificamente nessa área da psicologia do trânsito. Então, teve aqui em Mato Grosso do Sul o primeiro programa estadual de psicologia aplicada, né, o Trânsito, Cidadania e Responsabilidade. Então, quer dizer, trabalhando aqui no nosso estado, né. Em 97, com a promulgação do CTB, houve a crise, né, ou seja, nós tivemos o veto presidencial do exame psicológico, feito à época pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, né, e nós tivemos a defesa da nossa prática, inclusive isso consta na internet, eu não trouxe o vídeo para vocês aqui, mas eu tenho, né, de pronunciamento inclusive tem documentos, artigos, tal, do senador Rames Tebet, né, aqui do nosso estado, já falecido, que fez a defesa da validade da avaliação psicológica lá. Inclusive, a nossa Associação Nacional, nós tínhamos como presidente, não é isso? A Vera Neide, que era presidente nessa época, batalhou muito em Brasília, junto com a Anaboc, junto com vários psicólogos, inclusive, para poder demonstrar isso, o pessoal do IBAP, né, colocou-se na época em defesa da avaliação psicológica, porque, na verdade, esse veto do presidente, né, o que eles fizeram? Eles diziam, né, o presidente Fernando Henrique dizia na época que a nossa avaliação era subjetiva e que ela dependia do avaliador, ou seja, não tinha um parâmetro, não tinha
né, uma lógica, não tinha nada que desse segurança a ela, então que ela devia sair do contexto do trânsito, né? E aí os nossos colegas agilizaram esse lado para fazer essa defesa dos nossos serviços, né, e da avaliação aí no contexto do trânsito. Em 99, nós tivemos a realização pelas universidades dos cursos de capacitação de psicólogo, perito e examinador de trânsito. Isso porque em 98 foi publicada a Resolução 80, que passou a exigir o perito examinador, né? Então, com a Resolução 80, passou a ser essa exigência. E aí, além dessa questão do perito examinador, ou seja, pedido da qualificação para os nossos colegas que trabalham justamente nessa área, a gente também, como um processo, né, contínuo, hoje vê a necessidade da especialização, que está visto na 267, né, para que, então, do perito passar para alguém que seja especialista. Em 99, né, houve o primeiro Fórum Nacional de Psicologia do Trânsito, que discutiu principalmente a necessidade de legislação específica dentro da psicologia para as práticas de psicologia do trânsito. Então, quer dizer, até essa época, o Conselho Federal tinha as normatizações da avaliação, etc. e tal, da guarda dos documentos, tudo isso, mas ainda não tinha nada específico para o trânsito. Então, o CFP e os CRPs detectaram isso nesse Fórum Nacional de Psicologia do Trânsito, né? Então, uma parte do texto que saiu, né, do fórum, né, e aí lá em 99, consideramos necessário que a psicologia, em suas conexões com o trânsito, se proponha a pensar questões ligadas ao planejamento urbano, ao meio ambiente, à saúde, educação, alicerçadas na qualidade de nossa intervenção profissional, enquanto suporte necessário para uma praxis estruturada. Então, isso saiu desse seminário, desse fórum. E aí foi publicado o Caderno de Psicologia do Trânsito e Compromisso Social pelo CFP em 2000, resultado do fórum, né? E aí, obviamente, veio também a nossa legislação posterior do Conselho Federal de Psicologia. Então, nós tivemos a inserção de uma nova concepção entre a psicologia e o trânsito, né? A circulação humana e a subjetividade. Ainda com esse texto, circulação humana. A Gislene está chegando aí daqui a pouquinho, ela vai falar disso. Ela esteve nesse seminário em 2001, lá com o Moretson, com a Solange, com o pessoal que discutiu isso na época, inclusive com o pessoal já do urbanismo, da geografia humana, já trabalhando, né, o contexto da cidade, a gente dialogando com essas outras áreas aí. Então, em 2001, o Conselho Federal fez um evento chamado Seminário de Psicologia, Circulação Humana e Subjetividade, né? Então, eles traziam o quê? As cidades projetadas para promover a liberdade individual através do traçado de suas ruas, do fluxo da circulação humana e econômica, da noção de corpo saudável autônomo, capaz de dominar o espaço e as distâncias pela velocidade, ou seja, o uso do poder que os veículos nos dão, né? Então, a cidade como lugar de movimento que articula a experiência individual, particular, estar junto do outro e estar só. Ou seja, começamos a discutir como é que é isso. O cara está no veículo, ele está convivendo com um monte de gente no espaço ali, mas, ao mesmo tempo, ele está descolado desse tecido, né? E aí, posteriormente a isso, muito obrigado. E aí a gente começa a ver, né? Quer dizer, ele está no trânsito, está em contato com outras pessoas, está ali no ambiente da cidade, mas está cada um isolado, trancado no seu carro, né? E aí assalto, blindagem de automóvel, e aí a Gislene fala disso com muita propriedade, né, nesse trabalho dela, ou seja, e o ambiente, a própria rua, né, é um ambiente de passagem com o qual a gente não faz contato, né? Então, as significações subjetivas do trânsito começaram a aparecer aí, quer dizer, como é que relação é essa que nós estamos construindo, né? Começamos a pensar nisso. Então, a subjetividade aqui, nesse caso, você prefere que eu vá para o outro lado? Fica mais fácil para você? Aqui tá bom? Subjetividade entendida como um complexo sistema multideterminado pelas redes de relações que impulsionam o desenvolvimento social, ou seja, tudo vem da subjetividade.
né? Processo que se dá a partir da produção de sentidos de diferentes formas de realidade, através de complexas unidades simbólico-emocionais construídas num dado tempo histórico, num certo contexto social. Então aqui a gente começa a entender momento, a gente começa a entender, né, o ambiente social do trânsito, as relações de poder, como é que aquilo se constrói, e começa a debater mais essa ênfase social do trânsito, né, que a gente tinha muita questão comportamental, até pelo próprio trabalho do professor Renier, do professor... me fugiu o nome dele, lá da UNB, Fabiano, o Cláudio... trabalha com psicologia comportamental, como é que é o nome dele? Antigo! Foi, inclusive, professor do Miura, que desenvolveu depois lá. Eu vou lembrar o nome dele depois, daqui a pouquinho eu lembro. Minha memória não está muito boa, mas eu lembro. Né? Então, aí nós começamos a ter, em decorrência dessas discussões todas e dos próprios pedidos dos psicólogos, a legislação específica da profissão, né? E o CONTRAN também. Então, a resolução 80 em 98, que fala, né, começou a falar sobre o exame, exigir a prática do perito examinador. Depois, a resolução 168 de 2004, que já alterou a 80. Né? A 267, que revogou a 80 e veio falar para nós, inclusive, questões como o que o Fabiano vai discutir conosco mais tarde, sobre a questão da necessidade do título de especialista, né, dos próprios procedimentos, o que avaliar. Né, inclusive o federal publicou depois a nota técnica sobre a questão dos tipos de atenção a serem avaliados. Né, e a 283, que alterou a 267 aí. E do federal, nós tivemos a resolução número 12 de 2000, sobre as normas e os procedimentos para avaliação psicológica do trânsito. Então, quer dizer, 99 teve o seminário, 2000 o Conselho já fez a legislação. Né? Pela resolução 14 de 2000, quando foram criados os primeiros títulos de especialista pelo Conselho Federal, nesse molde das 540 horas, das 500 horas, nesse sentido, né, já estava lá, entre elas, a psicologia do trânsito reconhecida. Né? E aí as alterações posteriores pelas resoluções 25 e 30 de 2001. Né? Em 2009 ela foi revista, a resolução de título de especialista, aliás, das normas e procedimentos, né? Foi trocada pela 7 de 2009, e a resolução 9 de 2011 alterou essa aqui. Né? E nós tivemos a nota técnica, número 1 de 2011, que regulamenta a 7 de 2009 e a 267 em relação à questão das atenções, o que se considera atenção, os tipos de atenção. Foi feita uma nota técnica do CFP. O senhor participou disso, né? Olha lá, olha a carinha dele. Uhum. Ele faz parte do grupo lá que escreveu, tem, né, toda a propriedade para falar disso. Aí, em 2004, muitos de vocês se lembram disso, né, nós tivemos o Congresso Brasileiro, o 6º Congresso Brasileiro de Psicologia do Trânsito, aqui em Campo Grande, né, que puxado aí com o auxílio do Conselho Federal à época. Né? E nós já não tínhamos o Congresso Brasileiro de Psicologia do Trânsito havia alguns anos. O 5º Congresso tinha sido... O Congresso anterior tinha sido em 93, eu acho, 94, alguma coisa assim. Já tinham, né, muitos anos que não tinha o Congresso, e o pessoal falou, não, vamos fazer um Congresso de novo da Psicologia do Trânsito, né, justamente trazendo compromisso social com a mobilidade humana. Aí essa palavra apareceu para nós aqui na psicologia, decorrente desse convívio, né, com o pessoal aí da arquitetura, do urbanismo. A mobilidade chegou aqui. Lembram-se que em 2001 falávamos de circulação humana, né, falando circulação em questão de coração, da própria circulação do sangue, etc. e tal, né, das ruas, que são as veias da cidade, e aí trocou-se. Nós passamos, para chegar nesse termo mobilidade humana, que não existia, existia mobilidade urbana, né, que é o que a arquitetura se utiliza. Né. Eu presenciei durante uns 2 dias, professora Solange, professor Renier, Ricardo Moretson e Gislene Macedo, que termo se adotaria e o que é que ia dar conta de dar esse contexto social
que eles queriam trabalhar da subjetividade, porque a circulação era um termo médico, não se queria uma medicalização do trânsito, era uma, né, uma abordagem psicológica, então tinha que ser algo que respeitasse os valores humanos, a subjetividade, e aí eles ficaram os 2 dias discutindo, e eu ainda ali, né, recém-formado, escutando eles fazer essa discussão. Foi um aprendizado muito grande, então eu conto essa história até hoje para o pessoal, né? Então aqui houve a troca da circulação pela mobilidade. E aí, a partir desse congresso, o congresso voltou a existir, teve posteriormente lá na Universidade Federal do Paraná, com a Alessandra Bianchi, com a professora Yara Thielen, né? Quer dizer, aí a coisa começou a andar de novo em relação aos congressos, que foram, né, nos anos 80 e nos anos 90, os grandes agregadores dos psicólogos do trânsito, onde se fazia essas discussões da avaliação, da necessidade, dos parâmetros, dos instrumentos, as modificações, etc. e tal. Nós tivemos aí, né, nesse entremeio, em 2001, a criação do próprio SATEPS, né, e tivemos também o começo do trabalho com os testes. Fabião vai falar mais disso daqui a pouco. Gislene participou dessa comissão na época, era conselheira do Federal. E aí nós tivemos, em 2007, a criação do Movimento Nacional de Democratização do Trânsito, aonde o próprio Conselho Federal chamou várias entidades de trabalhadores, engenheiros, advogados, médicos, associação de vítimas de trânsito, de medicina de tráfego, né, universidades, pesquisadores. Eram mais de 45 entidades quando a gente criou o Movimento Nacional de Democratização do Trânsito, trabalhando numa outra ótica aí, né? Ou seja, trabalhando além da parte da avaliação, também o pedido para a democratização do trânsito, que é uma política extremamente fechada, né? Como não é a educação, a saúde, a assistência, onde você tem conferência, onde os profissionais da área opinam no que vai ser feito ou não naquelas políticas públicas, né, onde os usuários participam. No trânsito, a gente vê que isso não existe, né? A legislação é feita e a gente não tem conferências municipais de trânsito, conferências estaduais e uma conferência nacional que vá levar essa modificação. Nós temos a discussão do trânsito dentro da Conferência das Cidades, mas que, pelo menos eu entendo, minha opinião pessoal, que os danos, né, dos acidentes de trânsito, o problema de saúde que nós temos, acaba sendo maior do que ele ser um dos assuntos discutidos na Conferência da Cidade, junto com a habitação, junto com o saneamento, com outros. Eu entendo, tem gente que fala assim, não, mas isso aí vai descolar do Ministério das Cidades, dá problema, porque está ligado lá e tal, mas eu acho que nós teríamos que ter as conferências de trânsito, né, e essa era uma das propostas do MNDT à época. Hoje nós vamos trabalhar de maneira diferente. O próprio sistema conselhos, o federal e os regionais, estão trabalhando para justamente usar essa estrutura que já existe da Conferência das Cidades, né, inclusive que os psicólogos estejam nas conferências das cidades para discutir, porque se é o espaço que nós temos, nós vamos utilizar esse espaço para fazer a discussão do trânsito crescer. Aí nós tivemos, né, em 2009, estou quase terminando já, para a alegria de vocês. Né? Então nós tivemos aí, em 2009, o seminário de Psicologia e Mobilidade, né, que foi lá em São Paulo, que discutimos com o pessoal da Geografia, com o pessoal da Arquitetura, com o pessoal do Direito, com o pessoal das Ciências Ambientais, né, toda essa questão do ambiente, da poluição, preservação, cidadania no trânsito. Temos uma série de outras discussões e que acabou trazendo para este seminário. Por quê? Porque nesse seminário que nós tivemos em 2009 lá em São Paulo, né, quando a gente fez a organização, a gente pensou em fazer uma plenária final, né? E nessa plenária final a gente falou, olha, vamos colher dos psicólogos que aqui estão, porque no outro dia tinha a prova de título de especialista, então a gente já fez casadinho ali, o pessoal que veio para a prova participou do seminário, no outro dia fez a prova do título de especialista. E foi levantado o seguinte, né, os nossos próprios colegas disseram, mas quando é que nós vamos discutir a avaliação psicológica para o trânsito? Né, quando é que o Conselho Federal vai fazer um seminário nacional, uma discussão sobre a avaliação? Né, o que nós queremos discutir, necessidade de mudança de legislação, tudo isso, como é que vai funcionar? Então, de 2009, isso veio a embasar
esse nosso seminário que temos aqui hoje, né? Então, aí nós pensamos, nesse histórico nosso da psicologia do trânsito aqui no Brasil, né? O que nós conquistamos? Quais foram as nossas contribuições à sociedade, né? Então, além do diagnóstico para a seleção de condutores, nós temos a educação para o trânsito, né? Nós temos as psicoterapias individuais e de grupos, com condutores envolvidos em acidentes, infratores, com problemas psicológicos, né? A própria fobia de trânsito, que aí está, ações de segurança para o trânsito, nos próprios programas de segurança de trânsito, que tem espaço para os psicólogos atuarem, né? O próprio Miura é uma referência disso para nós. As pesquisas, né, que eram pontuais e descontínuas, hoje nós estamos conseguindo, né, ter uma continuidade disso, estamos conseguindo, né, nos mestrados, doutorados, nas pós-graduações, quer dizer, aumentar o nosso leque. Eu não sei se todos conhecem, nós temos um colega, o Fábio de Cristo, né, que é aluno da UNB, aluno do professor Gunter, lá no doutorado. Ele criou um portal chamado Portal Psitran, né? Nesse portal da psicologia do trânsito, ele está reunindo tudo que existe de bibliografia sobre a psicologia do trânsito no Brasil, né? Então, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, artigos, livros, vídeos, revistas. Nesse site que ele criou lá, existe tudo isso. Então, quer dizer, a gente tem visto que as publicações têm crescido bastante nessa área. Além de ter ali ainda algumas coisas relativas à América Latina, né, os países de língua espanhola, ele também tem alguns trabalhos pela proximidade que a gente tem. Então, quer dizer, a gente começa a ter aí, né, um crescimento dessas pesquisas que vão nos levar, né, também adiante. Então, o que é que a gente pensa, né, baseado em que a gente faz isso? Eu trouxe algumas frases para vocês aqui, né? Queremos uma psicologia que, tomando o passado como referência, se insira na sociedade e, de modo comprometido, supere o passado e inaugure o presente, construindo com muitas mãos e ideias, guiadas pela certeza de que devemos colocar sempre nossa profissão e nossa ciência a serviço da transformação de nossa sociedade, né? Então, a gente tem discutido na história da psicologia do trânsito também, ou seja, quais são as cidades que nós estamos formando, qual é a nossa relação com essas cidades, quais são os reflexos disso nos nossos cidadãos, né? Então, a gente tem aí esses ideais que são do movimento Cuidar da Profissão, né? Queria agradecer ao Tiago, que está ali, Tiago, né, que foi também um dos responsáveis para a gente conseguir fazer o seminário, além de amigo, além de colega, né? Considero como um irmão que a vida me deu. Obrigado, vou fazer para você aqui, porque realmente a correria foi grande, né? E eu gostaria de finalizar essa minha fala com uma frase de alguém que, para mim, é a referência, né? Foi quem me colocou no estudo da psicologia do trânsito, quem me apresentou a psicologia do trânsito e a várias áreas da psicologia, a professora Solange Félix, que tinha uma frase que ela sempre dizia, né? A psicologia brasileira precisa sair da sua torre de cristal e ir ao encontro dos braços do povo, né? Então, muito obrigado. Bom, eu cometi uma falha aqui, eu gostaria de corrigir, chamar o nosso colega Carlos César, que é o vice-presidente do Conselho, para aqui, para frente, por favor, e dar alguns avisos a vocês, né? O Renan falou da professora Solange aqui, o professor René Rosestraten, falou do Ramstedt, né? E nós queremos fazer, no dia 27 de agosto, nós estamos planejando, né, homenagear essas figuras tão importantes da nossa profissão. E também eu gostaria de lembrar que nós temos, das comemorações dos 50 anos da psicologia no Brasil, nós vamos ter no dia 20 a 22 de setembro, em São Paulo, no AMB, a segunda mostra. Com certeza, todos vocês que estão aqui já sabem disso. Nós temos muitos trabalhos inscritos, mais de 60 trabalhos inscritos aqui do Mato Grosso do Sul, na mostra. Temos muitos inscritos também, e as inscrições para participar
da segunda mostra da psicologia ainda estão abertas, né? Vocês podem fazer as inscrições e participar. Trabalhos não mais. E eu quero dizer para vocês que nós, CRP 14 Mato Grosso do Sul, também vai participar da mostra da seguinte forma. Nós vamos ter uma parte cultural, que nós vamos levar para a mostra o grupo de teatro, teatro de rua, que é o Teatro Imaginário Maracangalha, que vai fazer uma performance sobre uma peça chamada Tecorá, que retrata a realidade conflitiva indígena do nosso estado, né, os Guarani Kaiowá, e vai falar também de lideranças indígenas nessa peça. Nós vamos ter, no segundo dia, o Gerry Espíndola vai estar lá nos representando. Essa é a parte cultural. 2 dias, o teatro, e no outro dia o Gerry Espíndola. Nós vamos levar também a economia solidária. Não sei se vocês conhecem o Amor Peixe, é um grupo de Corumbá que faz um trabalho com couro de peixe, bolsa, cinto, etc. Vamos levar também a Central de Economia Solidária daqui de Campo Grande, com peças produzidas aqui no nosso estado, especialmente pelos índios. E interessante também, só para lembrar, de uma das coisas que vão acontecer lá na mostra, nós vamos ter lá uma sala de espelhos sobre direitos humanos. Então, não sei se vocês conhecem, em São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa tem uma sala semelhante. É uma sala em que você entra nela, ela é toda preparada, né, com paredes escuras, etc. Você toca o dedo numa parede e abre uma tela, né, e vai aparecer lá situações, poesia, imagens, som, sobre direitos humanos, né, sobre as ações do Conselho Federal, dos conselhos de psicologia, do sistema conselhos. Então, realmente, essa mostra, que a expectativa de ter lá no AMB, em São Paulo, 30 mil pessoas, é muito importante, né, que vocês participem. E também está aberto no site o Minuto Psi. Qualquer pessoa pode abrir o Minuto Psi e gravar um vídeo de 1 minuto. São vários temas que poderão ser abordados nesse Minuto Psi. E nós estamos hoje aqui organizando no horário... No horário das 11 ao meio-dia, e quem quiser gravar o seu, né, a gente disponibiliza o vídeo, pede para o pessoal da secretaria, olha, eu queria gravar o meu aí e tal, e a gente faz, organiza direitinho para vocês poderem fazer e estarem participando, né, desse momento dos 50 anos do reconhecimento da nossa profissão, que é tão importante para nós. Tá? Então, pedimos a vocês que façam. Né? Os outros estados estão fazendo também, então em todos os seminários o pessoal está pedindo e tal, e a gente precisa fazer os nossos de Mato Grosso do Sul aqui. Acho que por enquanto só nós dois, né? Só eu e você que estamos lá, que a gente gravou, eu e o Afonso estamos apaixonados por fazer vídeo agora, ainda estamos mexendo com... Já fizemos os nossos, tá? Então está disponível para vocês.